Certo, vamos começar. Então, basicamente, essa ideia aqui do que a gente vai fazer hoje é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Foi uma sugestão do Cláudio, que é tratar os textos dessa Anglican Alliance, que eles criaram uns textos específicos sobre esse momento que a gente está passando, esse momento de pandemia, tratando sobre alguns assuntos importantes, até assuntos que ajudam a comunidade em questão de tipo manter-se bem psicologicamente. Então, é bem legal esse material. E aí ficou essa ideia que ele deu da gente trazer esse material e discutir ele durante essas nossas reuniões semanais, nas quartas-feiras. Então, mas considerando que é questão de igreja ainda, então eu ainda coloquei uma oraçãozinha no início, uma oração no final, até porque é recomendado pelo material, só para a gente começar e, e terminar bem. Então, fazer o seguinte, para que alguém pode ler a oração inicial para a gente, Eu posso. tá bom? Deixa eu só. Coleta em tempo de calamidade. Ó compassivo e misericordioso Deus, que sempre está mais pronto a ouvir as orações de quem põe a sua confiança em ti. Atenta com a tua graça para nós que te invocamos. Nessa hora de angústia, concede-nos o teu auxílio salvador, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, a gente começa com o contexto do assunto que a gente vai falar. A gente vai fazer basicamente uma contextualização de uma situação do passado para uma situação do presente e depois pensar como é que a gente pode aprender com ela. Que aí o contexto é basicamente o primeiro século, o século I em Roma, que é quando houve todos os acontecimentos relatados no Novo Testamento, a gente tem todos os evangelhos, as cartas paulinas, a vida e o ministério de Jesus. Então, durante esse tempo, essa situação do século I, a igreja era uma comunidade muito vulnerável e sofria bastante perseguição e sofrimento. Até porque, no contexto romano, por exemplo, eles tinham muito a ideia de aquilo que é velho é melhor, aquilo que é antigo é superior. Então, considerando isso, a religião cristã, que era considerada, entre aspas, uma religião nova, novíssima, era uma coisa bastante estranha para os romanos. E era uma coisa que eles não respeitavam. Os romanos respeitavam os judeus, por exemplo, porque os judeus eles já estavam em, com o culto deles, com a religião deles estabelecida há muito tempo, há mais de 1000 anos, quando os romanos chegaram. Mas os cristãos não, é esse povo novo que estava tão adorando um homem, um mortal, alguém que morreu na cruz. Muito esquisito, especialmente mais esquisito ainda porque essas comunidades cristãs originais eram comunidades completamente pacíficas. Eram, assim, durante os primeiros 2 séculos de cristianismo, basicamente, os cristãos nunca respondiam ou responderam a ataques ou perseguição. Pelo contrário, na história da igreja a gente vai ver alguns mártires que escolheram não fugir dos seus captores, dos seus perseguidores, mas sim se entregar pacificamente. Então era uma igreja mais difícil ainda de entender, porque as pessoas perguntavam, especialmente os romanos, né, que eram uma sociedade bem bélica, por que, que esse povo não responde, por que, que esse povo não reage, especialmente por que, que esse Deus deles aí, que é tão importante, etc., não protege eles, deixa eles morrerem, deixa eles serem. Então, existe esse conflito. Nesse contexto, é nesse conflito, até não só um conflito com os romanos, mas um conflito com os próprios judeus que consideram esse cristianismo uma blasfêmia. E agora, assim, no meio do século I, cristãos e judeus ainda oravam juntos na sinagoga, ainda tinha um certo relacionamento, mas logo depois ficou impossível ter essa convivência porque não tinha mais
o mesmo entendimento do que estava fazendo. Então, os judeus também começaram a perseguir mais ativamente ainda os cristãos. Dá para ver esses problemas nas cartas paulinas, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê. E esse contexto que a gente vai tratar hoje e vai transpor para a nossa realidade é um desses contextos. É quando Paulo escreve a igreja lá de Roma, na Epístola aos Romanos, é o que está no capítulo 8, versículo 38 e 39. E é uma mensagem interessante porque ele fala do amor de Deus. Esse é o contexto. A motivação dessa discussão proposta pela Anglican Alliance, pela Aliança Anglicana, começa com o entendimento de algo que às vezes a gente até não acha, eu pelo menos não achava, que é o seguinte: a coisa que Deus mais manda para o seu povo na Bíblia é não ter medo, não tenha medo, é a coisa que Deus mais faz. É dizer, não tenha medo. Inclusive a gente já discutiu isso previamente, quando a gente sempre falava que sempre que um anjo chega ou alguma coisa assim, ele já diz logo, não tenha medo, não tenhas medo, não. Então, essa questão do medo, o que o medo causa, como tratar ele e o que é que os cristãos da igreja primitiva falavam sobre isso, é algo bastante interessante que é bastante válido de se falar hoje. Então, alguém poderia ler, por favor, o, a leitura que é a base de hoje, que é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39? Eu posso ler aqui na tradução King James. Se alguém tiver outra tradução que perceber que tem alguma coisa diferente e queira citar, também pode citar. São só 2 versículos, né? Isso, são só 2 versículos, exato. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é, a tradução que eu tenho aqui é outra, mas se alguém tiver alguma outra tradução que quiser compartilhar também, seria bem interessante. Caso não, eu posso ler a que eu tenho aqui. A que eu tenho aqui é a que está no texto que eu coloquei, que é: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, o que já é diferente da outra tradução, nem as coisas presentes, nem as que estão por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderão nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa mensagem que a gente vê aqui é uma mensagem bastante profunda e bastante poderosa e que foi entregue também num tempo de medo. Obviamente, as circunstâncias desse tempo de medo da antiguidade eram diferentes das nossas circunstâncias de medo hoje, mas eram também circunstâncias de medo. O povo estava em pavor, algumas pessoas estavam nervosas e agoniadas porque estavam perdendo suas casas, tinham problemas de família também. Paulo, inclusive, fala sobre como lidar com cônjuges, por exemplo, que não se entendem mais. Então, tudo isso levou a uma situação bastante desconfortável, onde a igreja ficou vulnerável e, obviamente, o medo do futuro era algo que existia. E a resposta de Paulo é isso: não existe nada, nada, verdadeiramente nada, nessa criação inteira que possa separar vocês do amor de Deus. Hoje a gente vê. Rafael, Oi. qual é a tradução que você usou aí para botar esse texto aqui? Eu usei a que estava no material proposto. Deve ser a Ferreirinha, né? A Ferreira de Almeida deve ser, né? Eu Porque acho que eu sim. achei interessante aqui como esse contexto, esse que você colocou, chama de governante. Uhum. A TEB, a tradução ecumênica, chama de dominações, certo? E a King James vai optar por demônios. Né? Qualquer similaridade é coincidência, né? A gente, aos nossos tempos de hoje, né? Né? Nem os Na, demônios podem nos separar. Pois é. Pois é bem na interessante isso. Almeida tem principados.
Principados, que é uma tradução livre para também dominações e demônios, né? Isso. É interessante isso, que a gente vê em algumas traduções, deixa claro que o problema que eles estão lidando aí é um problema com o Estado, né? Não é um problema, entre aspas, nesse caso aí, espiritual, é um problema com o Estado, é um problema com o governo, com Roma, com o Império de fato. Existiam, por exemplo, acho que nesse contexto é mais ou menos o imperador era o meu xará, né? O Cláudio, que foi extremamente perseguidor, né? E existiram pessoas ligadas à igreja que tinham sido expulsas de Roma, Sim, tinham sido postas para fora, né? Na sua maioria eram pobres que eram hostilizados pelo governo, mas quando tinha algum recurso, às vezes era posto para fora, era perseguido mesmo, para retirar e tirar de cena. isso. Tem um historiador romano, inclusive, que cita esse problema. Ele diz que houve em Roma uma disputa política por alguém que ele chama de Crestus. Ele escreve o nome errado. Ele diz também que esse pessoal eram os cristãos, os cristianos, na verdade. E ele menciona isso. Ele diz que o imperador, que eu não lembrava o nome dele, Cláudio, cansou-se desse povo e botou todo mundo para fora de Roma. Uhum, Inclusive, a gente uhum. vê nas cartas de Paulo que ele encontra com pessoas que vieram de Roma justamente um pouco depois. É assim que dá para datar mais ou menos quando é que as cartas foram escritas. Porque ele menciona essas pessoas que vieram de Roma expulsas. Mas aí, entrando nesse contexto e entendendo essa mensagem que Paulo passa para a gente pode se perguntar algumas coisas. E aí é onde entra o aspecto de discussão e debate desse material. Esse material não é um material que é uma pessoa única falando exclusivamente, mas é um material justamente para se discutir a situação, para que as pessoas todas tenham voz. Então, eu vou fazer o papel aqui de lançar as perguntas que o material dá, e aí a gente vai discutindo pergunta por pergunta e vendo o que é que a gente pode tirar de conclusão e o que é que a gente pode aprender junto hoje. A primeira pergunta, e a gente já tocou um pouco nisso, é o que é que o texto fala. O que é que significa esse texto? O que é que a gente pode compreender desse texto? Alguém gostaria de falar sobre isso? É, eu entendi que o apóstolo Paulo incentiva a comunidade cristã naquela época, que mesmo apesar de todas as tribulações, Deus estaria sempre caminhando com o seu povo. Né? Porque não é fácil você viver um exemplo, você vive aqui, minha realidade, em Caruaru, e eu sou um estrangeiro, e sai uma ordem do governo, dizer, olha, tu vai embora, tu e tua família, como não tem nada, ser expulso. Então Paulo tenta animar aquela comunidade. E sem falar que, se a gente for olhar nos textos de rodapé do estudo, diz que Paulo não chegou a conhecer pessoalmente essa comunidade, né? A comunidade judaica que existia, cristã. Com o passar do tempo que ele vai conhecendo. É interessante essa questão da afirmação do amor de Deus e, por consequência, a questão dessa mensagem forte, veemente, que se repete, como bem o Rafael frisou, não tenham medo, né? Como esse amor de Deus é garantia para que esse povo enfrente adversidades que não eram ilusórias, não, eram bem reais e afetavam diretamente na carne, como bem lembrado, alguns chegaram a ser martirizados, né? Mas essa mensagem pegou tanto na mente deles, você via nitidamente que as pessoas enfrentavam o martírio sem medo, né? E quando a gente fala de martírio e de prisões naquela época, eram uma coisa extremamente complicadas. É bem forte isso no texto e faz lembrar um pouco de uma experiência que eu tive no passado.
trabalhando muito próximo ao pessoal do Movimento Sem Terra, eu ficava admirado como aquelas pessoas que não tinham nem tanta formação assim, não tinham medo e eram totalmente destemidas para enfrentar perigos muito reais e muito grandes, né? Situações de emboscada, de tiro, de ameaça à vida, e em função de um ideal, de uma luta, de uma ideia de possuir a terra, de fortalecer a comunidade, eles não tinham medo e enfrentavam as situações, né? Eu acho que é um pouco dessa metodologia que os primeiros cristãos vão utilizar para que as pessoas encarem os martírios e as dificuldades e as situações reais de perigo que eles enfrentavam. Eu vejo isso também bem dessa forma bem forte, e é uma coisa que os apóstolos vão levar realmente até o fim, né? Porque todos eles, exceto um, pela tradição, vão sofrer um fim violento. Não só eles, boa parte, muita gente da comunidade vão sofrer esse fim violento, e os imperadores romanos vão tentar, de vez em quando, diminuir a quantidade de cristãos. E isso já entra na segunda pergunta, que é quais são, assim, o que é que a gente sabe sobre os medos e as dificuldades desses primeiros cristãos para quem Paulo escreveu. A gente já conversou um pouco sobre isso, sobre o contexto onde é que eles estavam, que eles viviam, mas tem umas coisas interessantes também que eu queria comentar sobre, que é a maneira como os romanos faziam para reconhecer os cristãos, que é uma coisa bem interessante e era algo assim, para um cristão bem complicado e bem quase maligno, porque era certeza de pegar eles. Nessa época, a questão religiosa do império, existiam algumas religiões permitidas, e existia uma coisa chamada culto ao imperador. Não sei se você já ouviu falar de culto ao imperador, onde os cidadãos do Império Romano, de uma cidade específica, eles oferecem alguma coisa aos deuses do panteão romano em homenagem ao imperador. Então, havia imperador que acreditava o seguinte: eu estou perdendo, eu estou tendo problemas aqui nas minhas terras ou qualquer coisa assim, porque os deuses estão com raiva, porque tem um grupo específico de pessoas que não estão tributando para os deuses. Ou seja, não importa que 99% da população esteja tributando, não. Aquele 1% que não está tributando é a culpa, é o problema. Essa é uma visão bem romana das coisas. A questão religiosa não era uma questão de espiritualidade, era uma questão de compromisso, de obrigação. Então o cidadão tinha o compromisso de fazer certas atividades. Uma delas era essa. Então, nesses momentos, o que é que os imperadores faziam? Eles colocavam uma regra, uma obrigação, onde todo cidadão romano tinha que vir até a praça central da cidade e oferecer alguma coisa, um incenso, um pão, alguma coisa para a divindade local, em homenagem e honra ao imperador. E aí, ao fazer isso, cada um deles recebia um papirozinho, uma confirmação de que eles deram essa oferenda. Acho que era um lapelo, alguma coisa assim o nome disso. E aí, eles faziam isso de forma para pegar os cristãos. Sabendo que os cristãos não iriam fazer esse tipo de atividade, eles iam procurando quem é que tem e quem é que não tem essa confirmação. Se você tem essa confirmação, tudo bem. Se você não tem essa confirmação, eles arrastavam a pessoa para o meio da cidade e diziam: "Bom, você não tem, faça aqui a oferenda que a gente vai lhe conceder um." E aí os cristãos, nesse momento, se recusavam a fazer essa oferenda e aí eram capturados. Então é uma estratégia bastante eficaz de capturar cristãos. Existem outras estratégias também, questão de, por exemplo, os cidadãos em muitos locais eram incentivados a entregar quem era cristão. Ou seja, se você fosse acusado por duas pessoas ou mais, você ia para julgamento. E aí no julgamento você tinha justamente que fazer isso. O teste era fazer uma oferenda para os deuses ou fazer uma confissão pública de fé aos deuses. E aí gera coisas até engraçadas, por exemplo, os cristãos nessa época, nesses julgamentos,
eram chamados de ateus e considerados ateus, pessoas contra a religião e contra os deuses, justamente por causa disso. Então, um contexto bem complicado, fora que é um contexto de pobreza extrema, já que esses cristãos não tinham meios de acessar os recursos, pela religião deles não ser uma religião oficial, não ser permitida, eles também estavam barrados de servir em público e de ter algumas regalias que outras pessoas poderiam ter. Então, durante vários séculos, os cristãos foram verdadeiramente isolados, excluídos e ficaram numa situação bem ruim. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o contexto histórico da época? Ok, tá bom. Então vamos passar. Eu acho que nessa segunda parte, Rafael, a gente pode agrupar as três questões, 3, 4 e 5, porque elas são muito similares, né? Eu acho que uma responde à outra, ou numa sequência, quem for responder vai responder numa sequência. Sim, de fato. As outras questões é quais as experiências que a gente tem do coronavírus, os medos que essa situação trazem para nós e o que é que se diz hoje em dia, como é que está a sociedade em relação a isso, o que é que as pessoas estão falando. E esse é um dos problemas chaves que a gente está tendo também, né? É verdade. Bom, eu acho que a experiência que nós estamos tendo com a Covid é uma experiência de reinvenção de algumas práticas, de alguns comportamentos, da nossa atenção até mais para com o cuidado não somente com você mesmo, mas com o outro, né? Então, tem dado algumas experiências assim bem diferentes e desafiadoras. Eu hoje mesmo trabalho numa faculdade, né? A gente estava recebendo todo um protocolo de que seria a volta às aulas de uma universidade privada ou de uma escola privada. E a gente estava vendo uma série de exigências e reaprendizados e novos comportamentos, né? Aí eu estava conversando com o reverendo Abel, professor do Estado, até passei para ele essas regras e tudo, ele falou assim, meu Deus, o que será de nós na escola pública? Porque não há estruturas e nem condições de se estabelecer todas as dinâmicas, todas as práticas. O fato é que, pelo que nós percebemos, nós vamos conviver com o vírus durante algum tempo, ou mais de um ano, né? A expectativa é que talvez nós tenhamos um aumento da situação do agravamento durante esse mês de maio, né? Já tem acontecido. Se bem que, se tratando de Brasil e de governo, a gente pode imaginar que isso pode até ficar mais tempo, mas a princípio maio. Um começo de flexibilização em algumas cidades a partir de meados de junho. Essa é uma perspectiva que já está mais presente. Só que quando essa flexibilização acontecer, nós vamos sair, mas para lidar com o vírus que vai estar circulando, né? O fato é que já vai ter morrido bastante gente, infelizmente, assim, esse é um medo, mas é também uma certa forma uma realidade. Então, vamos flexibilizar quando tiver mais estabilização nos atendimentos hospitalares, né? Pelo menos é isso que se imagina. E aí o Brasil corre o risco de passar por uma espécie de ondas de flexibilização e isolamento, né? E são os riscos que temos. É um pouco da experiência, do que a gente sabe do que está acontecendo com a Covid, mas como dizia um médico ontem lá de Petrolina, aquele que saiu no Fantástico dançando com a paciente, eu estava ouvindo e acompanhando uma live dele ontem, uma entrevista com o Brasil de Fato de Pernambuco, e ele dizia que tudo que a gente sabe sobre o coronavírus é muito, muito frágil, porque pode mudar de uma hora para outra. Por exemplo, você acredita que quem já teve e se curou
tenha condições de não ser mais reinfectado. Mas isso só se acredita, não se tem certeza. Né? E aí os medos e preocupações, na verdade, já estão se tornando realidade em alguns casos. Né? Hoje mesmo eu estava sabendo, meu sobrinho, lá no Rio de Janeiro, está com a Covid, estava no hospital lá para fazer uma radiografia. Né? Então a gente tem cada vez mais próximo de nós, de pessoas conhecidas, então a gente tem um temor concreto e real de perder pessoas queridas, de perder familiares, de perder pessoas da igreja, né? A gente fica meio aflito com isso. Também perder aqueles que têm, né, a estabilidade de emprego, de trabalho. Né? Na faculdade onde eu trabalho já demitiram algumas pessoas. Geralmente quem sofre mais são as pessoas mais frágeis, né? Foram demitidas pessoas de serviços gerais, algumas pessoas de serviços gerais. A gente vê nitidamente um medo que é uma realidade, um aumento da pobreza, crescimento grande, vertiginoso da pobreza. Né? Então, tudo isso nos preocupa. A própria situação financeira das instituições onde nós trabalhamos, né? Como é que vai ser esse retorno, como é que vai ser essa volta, com tanto investimento para ser feito. Medo com a vida, de perder a vida, de perder pessoas, enfim. O que a gente percebe por aí, entrando na pergunta 5, é que as pessoas estão inventando e dizendo as coisas mais absurdas, né? A partir de Brasília, a gente percebe atuações terríveis, né? Terríveis, que a gente fica querendo entender o que está passando. Por esses dias, estava pensando que ou o presidente está agonizando e vai ser tirado ou vai sair de alguma forma, ou a gente tem praticamente se avizinhando um estabelecimento de uma ditadura. Né? Uma ditadura, exemplo do que o grupo questionava e falava que a Venezuela era isso, a Venezuela era aquilo. Aqui está indo num caminho bem pior do que nós temos visto que as pessoas falavam que estava lá. Né? Então, além do medo da enfermidade, nós temos o medo dessa outra enfermidade que tem tomado conta do país, né? Tem produzido gestos e atitudes extremamente assustadoras. Né? Eu estava hoje conversando com um amigo, dizendo que o termo diabo nunca foi apropriado para uma figura diabólica, né? Porque a ideia de diabo é aquele que divide, é aquele que fragmenta. Né? O que a gente observa é uma atitude sempre de fragmentar os poderes, fragmentar o pensamento das pessoas, fragmentar a opinião das pessoas a respeito da ciência, a respeito da atuação médica séria, a respeito do isolamento. É muito diabólico tudo isso. A gente vê com preocupação que, no caso do Brasil, se agrava, além da doença, nós temos um diabo atuando livremente, solto, afrontando as instituições e ninguém faz nada. Ninguém toma atitude. Então, é uma situação preocupante. Pois é, diante dessas palavras, eu fico preocupado. Quem não está preocupado, né, diante de tudo isso? Do medo que campeia no coração de todas as pessoas. Né? A gente sente esse medo na comunidade, a gente sente esse medo nas pessoas de idade mais avançada, também nos jovens, né? E me parece que as sequelas é muito grande também desse vírus, né? Todos aqueles que foram cometidos por esse vírus, eles vão ter um tratamento também, porque ele mexe profundamente com o sistema nervoso. É muito sério, né? E, diante disso, a gente dá uma olhada para o mundo e dá uma olhada aqui para o nosso país, para o nosso Brasil,
e vê tanta incerteza, né? Vê tanta distorção, vê um governo indo na contramão das coisas, vê as autoridades desse país assistindo o Jornal Nacional, só vê nota de repúdio às atitudes que esse desgoverno faz. Desde o Supremo, as instituições, e não se toma uma posição, não se toma uma posição às autoridades de dar um basta nisso, né? Quer dizer, o povo sofre com o vírus e o povo sofre com o desgoverno, com um governo cruel, né? Que parece que acha bom, que acha maravilhoso ver o sofrimento do povo e das mortes, né? O que acontece, o que está acontecendo. Por tudo isso, a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, e parece que não tem saída, né? Estamos fechados, a cada dia estamos ilhados, né? De todo tipo de medo. Onde está a nossa saída, né? A pergunta para nós cristãos, né? A pergunta, muito bom, esse estudo maravilhoso, né? A gente se vê nesse estudo, né? Se vê no medo, porque esse estudo ele traz lá dos cristãos primitivos a nossa realidade hoje. A história é muito presente, né? A história de ontem é a história de hoje, né? Os cristãos perseguidos se reuniam no escuro, se reunia nos lugares fechados, e parece que hoje a gente está se reunindo também nos lugares fechados com medo, com muito medo, né? Medo mesmo. Ninguém não é tão corajoso que vai para a rua e gritar que está isento do coronavírus. Estamos passando por isso muito forte. Por onde sair, né? Onde está a nossa saída diante disso? Onde vamos sair? Se sair por cima, por baixo, vamos se rasgar. Eu vejo só uma saída. Só vejo uma saída, né? A nossa fé, né? A nossa fé que nos anima, né? E a certeza da gente manter esse diálogo, né? Que a gente não está só. A nossa formação, as nossas orações garantem essa alegria, esse partilhar, né? Esse ver no outro a fortaleza. Era isso que os cristãos encontravam entre eles, eles estão unidos. Diante de tudo isso, os cristãos estavam unidos. Imagina, hoje a gente tem a tecnologia, não é, Rafael? Imagina, não, eles não tinham nada disso, né? Eles se comunicavam através de um fogo, através de um grito, através de um sinal assim. Como era difícil. E para a gente hoje, temos ainda, né, a tecnologia que nos faz ver o outro, que nos faz sentir, que nos faz apoiar, estar junto da força e continuar nessa batalha, nessa saída por cima, que é nossa fé que garante isso, que garante essa certeza de que a gente vai vencer, né? Não sei como, mesmo todo machucado, todos rasgados, mas vamos superar isso, enquanto uma vacina não vem, né? Uma vacina não vem. E acho que também é um desafio muito grande nesse país, enquanto a gente não tem um governo que se preocupe em investir em pesquisas com a ciência para descobrir, a gente está vendo tanto, cada vez mais complicando, né? E aí eu volto a dizer que o Supremo, né, o Congresso, as instituições mantêm o tempo dizendo aquilo que eu já disse, nota de repúdio.
Nota de repúdio. Nota de repúdio não vai resolver. É preciso se tomar uma atitude de cristão, de generosidade para salvar nosso país das mãos de um tirano, né? Esse homem é um tirano. Esse homem a gente não pode, como cristão, odiar, né? Como cristão, às vezes, não posso odiar esse homem. E acho que parece é interessante isso. Mas também não posso aceitar esse homem de bom gosto, como cristão também. E vamos orar por ele, eu acho que é preciso, para encontrar uma saída. Para encontrar uma saída e para a gente ter mais uma segurança, porque o pai, o chefe da nação, é tão cruel, é tão cretino, que deixa toda a nação insegura. Ele é o pai da nação. Doido ou não, destrambelhado ou não, mas ele está aí, né? Pois é, a gente fica na certeza que só a saída que a gente tem é a nossa fé e a nossa certeza em Jesus Cristo, que vai fortalecendo a gente, né? Vai fortalecendo e dando a gente coragem. É isso que eu digo para as pessoas que me procuram, que ligam, que me pedem uma palavra, eu digo só Jesus Cristo. Vamos nos unir, vamos conversar. Eu tenho algumas famílias aqui que todo dia eu ligo para dizer só uma palavra, o que é que está precisando? Né? Tem uma senhora aqui chamada Carmelita, Dona Carmelita, que faço questão de todo dia ligar para ela. Dona Carmelita, o que é que está faltando? Ela disse, só em você ligar, perguntar para mim o que é que está faltando, eu estou muito feliz, eu não estou só. Eu acho que é isso que a gente pode fazer nesse momento, de unir forças, coragem, né, diante do medo e ser corajoso em Cristo para superar, né, coronavírus, governo perversos, Congresso omisso, Supremo omisso. Estamos à mercê de tudo quanto termina esse país. Só temos uma saída. Não sou fundamentalista, não sou fundamentalista, mas quando eu digo que só temos uma saída em Jesus Cristo, porque somos cristãos, só Ele é a razão e dá a segurança para a gente superar essas coisas, superar essas mazelas, essas maldades e ser feliz, mesmo quando não dá para ser. Porque os cristãos, mesmo sendo machucados, maltratados, perseguidos, eles tinham coragem de ir para a fogueira, de serem martirizados, rindo, porque eles acreditavam num Deus maior, num sonho maior, numa vida maior. Mas ninguém não quer se matar, não. Nós não queremos se matar, nós não queremos morrer. Nós queremos viver. E vamos superar realmente essas mazelas. O coronavírus e um governo que é pior do que o vírus, me parece. Juntando os dois, não sei qual é o pior. E que Deus nos abençoe. Interessante, só desculpa aí, mas, Márcio, a gente, na verdade, o estudo foi feito para um ambiente que se pensava num medo só, o coronavírus, né? A gente aqui está enfrentando dois medos, né? Racionalmente, quem é racional, que está observando as coisas, está percebendo que está enfrentando dois medos. Então, nós somos uma região, um país mais amedrontado ainda, né? Quer dizer, a gente tem medo do coronavírus e tem medo dessa desordem que está acontecendo. Por outro lado, me parece que esse texto de Romanos, o apóstolo está preparando as pessoas para terem fé, inclusive para enfrentar situações muito difíceis, ou situações irreversíveis. Ou seja, o fortalecimento na fé aqui para eles dava primeiro essa ideia de resistência, de unidade que o Ivaldo puxou aí, né? De se ajudar, de resistir, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que
vou explicar uma coisa para vocês entenderem aqui. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa na semana passada, lá na faculdade, eu tive que trabalhar alguns dias. Eu tinha lá uma pessoa, um porteiro, que ele se diz conservador. E aí eu falei assim, mas me diga três pressupostos do conservadorismo e me convença a respeito do conservadorismo. Ele disse que nós temos que estabelecer uma hegemonia cristã. Aí quando eu falei para ele que eu era pastor, reverendo, ele quase cai da cadeira, ele ficou assustado, né? Porque fui argumentar o quanto era absurda essa ideia de hegemonia cristã, de como a gente não pode obrigar as pessoas a acreditar da mesma forma, né? Então, há uma ideia, há uma mentalidade dominante nessas pessoas que às vezes a gente se escandaliza sabendo que são pessoas que são evangélicas, religiosas, se dizem religiosas e estão apoiando, inclusive tomando atitudes brutais, atitudes de violência, né? Mas há uma ideia de uma formação cristã que aprendeu que não se perde, e com Deus só se ganha, só tem vitória. E a cultura gospel trabalhou muito isso na musicalidade e tudo mais. O que a gente observa Paulo falando no capítulo 8, depois vocês podem ler todinho, ele está preparando as pessoas para todas as situações, inclusive para a morte. No versículo 15, ele diz assim: vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Então, realmente, é a fé, é esse amor de Deus que nos fortalece na resistência, que nos dá esperança de sobreviver, de resistir, de nos ajudar. Mas essa fé também precisa nos sustentar para além dessas situações. Também quando as situações não forem resolvidas. Ok. Márcio? No item, na pergunta ainda, o que eu vejo, encaminhado no trabalho, eu vejo assim, uma marca da população que não tem instrução e fica entre o fogo cruzado. Que fogo cruzado é esse? Um lado, o poder público fala uma coisa, outro lado, que são pró-governo. Né? Um exemplo. Hoje tivemos um ataque muito grande do Bolsonaro contra a Globo. E, querendo ou não, o Jornal Nacional ele é um jornal de massa. Então, quando um bolsonariano diz que a lei é tudo mentira, então aquelas pessoas que não têm muita instrução ficam na dúvida. Isso atrapalha um bocado. Então, eu vejo muito isso na minha caminhada aqui no trabalho, visitando as casas, porta em porta, essas dúvidas que são implantadas dentro das casas. Entendeu? Então eles começam a se questionar, dizendo, não, mas isso não é mentira, isso é o governo querendo roubar, e N coisas. Então, isso muitas vezes dificulta a questão do combate a essa pandemia. Porque tem influência que diz que o governo está inventando isso, estão aumentando o número de óbitos para poder provocar pânico na sociedade, em geral. Já nós trabalhando na saúde, nós levamos às comunidades que não é bem assim, que é uma doença, realmente ela existe, está matando muitas pessoas, e que o nosso objetivo é que as pessoas fiquem em casa para evitar que muitas adoeçam e superlotem os hospitais. Infelizmente, que se houver muitas pessoas doentes, os hospitais não vão comportar tantos enfermos dentro dele. Infelizmente, vão morrer de atendimento. Então, essa discussão que eu vejo muito hoje em dia, eu me deparo muito na minha comunidade. Eu vi
pai queria falar alguma coisa? Eu ia só falar uma piadazinha só. Eu só ia fazer um comentário meio sarcástico. Bora aí pro Campinas que já tá tudo aberto. Peraí. Eu só queria dizer que o Covid-19 não começou há um mês atrás, não. O Covid-19 começou no primeiro dia de janeiro de 2019. O que a gente está vivendo hoje é as consequências de 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu. Não. Entendo isso aí. A gente já estava vendo que as coisas iam ser um pouco desastrosas, mas ninguém imaginou que fosse tão desastroso quanto está sendo, né? Pegou todo mundo de surpresa. Surpresa ruim, não surpresa boa, na verdade, né? Fazer o quê? Bom, continuando, a próxima pergunta, que é importante, é um fator crucial demais nesse ponto, é como é que as pessoas se comportam quando estão com medo. E aí a gente vê ultimamente que a gente tem visto um comportamento realmente bastante difícil, dificultoso, que o Márcio acabou de falar, que é as pessoas estão aproveitando-se desse medo para poder levar vantagem. Só sair, ó. Então, está sendo bem complicado. Vocês tiveram alguma experiência aí com alguém, por exemplo, que estava com, por exemplo, medo de perder o emprego e ficou, na verdade, medo de ficar sem dinheiro e ficou na fila dos bancos por horas e horas e horas e horas e horas a fio? Aqui na cidade mesmo aconteceu durante vários dias. Centenas de pessoas, todas uma bem pertinho das outras, muito próximas, para tentar pegar o auxílio emergencial. E elas estavam com medo tão grande que elas não perceberam que elas estavam num risco de exposição imenso. Mesmo que isso estivesse sendo dito todo dia, né? As pessoas estão tentando dizer, olha, não fique próximo, mas as agências estavam lotadas. Então, a gente está vendo que essa reação de medo, não só o medo do vírus, mas o medo das repercussões financeiras, por exemplo, está causando várias atitudes que estão piorando ainda mais a situação. Estão gerando mais problemas ainda. Então, Até o medo da fome faz essas pessoas enfrentar a fila. A mentalidade é essa. É melhor você morrer, mas morrer de barriga cheia, do que não ter nada dentro de casa para comer. É complicado. Inclusive, eu vejo a grande falha do governo federal é essa, é centralizar em uma só agência esses recursos. Inclusive, hoje pela manhã, eu vi uma chamada do governador do estado de Pernambuco, dizendo que conversou com a Associação dos Bancários, né, no Nordeste, para poder ver se ele abre mais para as outras agências também pagarem esses benefícios, justamente para não causar tanta aglomeração. Pois é, Que seria o mesmo, né? Aqui é uma situação assim, Rafael e Márcio. Aqui é um em cima do outro, né? A situação nesses últimos dias foi uma loucura. E aí movimentei com o pessoal aqui um documento com a CDL e com o pessoal e com a administração, né, com o gestor, prefeito. E graças a Deus, de ontem para hoje foi feita uma barreira sanitária na cidade. E o reverendo Cláudio Márcio sabe muito bem onde é a escola que a gente celebra lá, naquela praça chamada Praça de Eventos, até no final da praça. Foi fechado essas entradas da cidade, foi colocado uma barreira mesmo, aonde só entra ali, pegou todo o comércio da cidade, porque além de ter o povo da cidade, vem o povo de quase 21 municípios para aqui, por conta que aqui é que tem banco, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e lotéricas, né? Porque os bancos da região teve aquele problema de serem saqueados, né?
E aí aqui ficou, esses bancos é quem garante fazer o pagamento dessas outras cidades aqui da região. E aí se tornou uma situação insuportável. Mas graças a Deus, a segunda e a terça-feira eles começaram a colocar as barreiras, são grades de ferro, que impede que as pessoas passem, né? E a cabeça das pessoas, às vezes os gestores públicos, ele tem medo de colocar uma medida impopular, porque está em um ano de eleições municipais, né? Que isso venha dificultar ele se eleger ou eleger seus candidatos. Aí o povo fica igual a formiga, igual a abelha, um em cima do outro nos bancos. Também a necessidade, né? Mas hoje eu já observei, a gente movimentou aí um grupo de pessoas e foi tomada essa consciência, melhorou, está melhorando mais. Hoje é feira livre aqui na cidade e também a feira só acontecia com aqueles que negociam da cidade mesmo. É uma cidade onde vem muito, é uma das feiras aqui do Agreste Meridional maior, né? Aí, graças a Deus, está melhorando mais. Mas já tem 2 óbitos, né? E já tem muita gente também com os sintomas do coronavírus. São muito, assim, muito séria a situação, né? A gente não tem estrutura hospitalar nenhuma, tudo aqui tem que correr para Caruaru ou para Garanhuns. É uma situação difícil, né? Isso gera um medo, né? Mas o pessoal vai para a rua mesmo, né? Pessoas, eu vou às vezes no mercado e às vezes vou visitar algumas pessoas e vou na Casa da Paz levar comida para os animais e encontro pessoas que vão para a praça tomar sorvete, passear, né? E a gente já está aí pedindo que a Guarda Municipal, que a Polícia Militar, isso em contato com o gestor, para que faça uma fiscalização e não desse pessoal ir para casa, porque o pessoal brinca muito, quer dizer, brinca com a saúde, bota em jogo tanto a saúde deles como a saúde das pessoas. É uma situação assim complicada, porque eles ficam tirando onda de quem está usando a máscara, não é? De quem está se preocupando. O medo. Desculpe, Valdo. Pode falar. Sim, mas tudo isso, né? E a gente fica preocupado, né? Algumas coisas aqui já aconteceram, já teve algum avanço, porque a gente fez questão de movimentar, ligar para as pessoas da cidade e pedir uma proteção, né, que as autoridades da cidade, o Ministério Público, o CDL, eu vejo também que eles também não estão nem aí. O medo de ficar pobre faz com que os outros morram, mas que eles podem comprar um ventilador e colocar em casa, né, e superar o vírus, mas o trabalhador não tem essa condição. Essa coisa muito forte, né, aqui. Não sei se essa é a realidade também aí de João Pessoa e Caruaru, mas aqui está tomando agora, está tomando um norte agora, mas até segunda-feira estava uma calamidade, ia ser um suicídio coletivo aqui. Infelizmente, Valdo, esse movimento vai voltar a crescer. Ele diminuiu porque houve o fechamento do pagamento da primeira parcela. Mas quando retomar para vir a segunda parcela, nós vamos ter de novo uma grande quantidade de pessoas indo para os bancos. E pelo erro de estratégia, como o Márcio bem anotou aí do governo, que estabeleceu como ponto de pagamento um único banco, a Caixa, né? E de uma forma bem difícil do processo, inclusive
Não sei se alguém aqui do grupo recebeu esse valor, ou alguma coisa assim, mas o que você ouve nas informações é que a pessoa tinha que gerar um código. Esse código durava 2 horas, na fila ela passava mais de 2 horas, aí a pessoa já entrava em desespero que tinha que gerar um código de novo, né? Então, a falta de informação, quantidade de tempo que as pessoas ficaram só com o status de em análise, ou seja, o pobre foi tratado como gado desprezado mesmo, como uma situação e parece até proposital, até para que o povo morra mesmo. A sensação é essa. E a outra, aí o medo gera algumas atitudes irracionais. Uma delas é negação, fingir que nada está acontecendo, e aliou-se a uma desinformação inicial que as pessoas ainda não tinham, até os órgãos de imprensa e tudo mais, de falar que só quem corria risco, num princípio a gente ouvia isso, só quem corria risco era idoso. Né? Então a gente viu uma atitude bastante irresponsável, aliás, ainda vê de pessoas jovens e pessoas abaixo de 60 anos. Eu moro aqui próximo a uma avenida que é próxima à faculdade, é uma avenida bem longa. O Rafael e Camila conhecem, porque quando vem da BR, passa por ela, né, para chegar na faculdade, ali onde a gente geralmente faz as celebrações. Essa avenida de 4 horas da tarde, você não tem menos de 400 pessoas, 300 pessoas andando. Com máscara, sem máscara, com máscara no queixo, com máscara no olho, na orelha. É um negócio sério. Um negócio sério. Né? A faculdade ficava por ali, nos expedientes que eu dei, a gente tinha uma quantidade de pessoas, a sua maioria jovens, que acham que não tem risco, não tem perigo. E agora a gente vê uma informação que, é claro, o índice é menor, mas existe a questão de óbito também entre as pessoas mais jovens. E agora, mesmo com subnotificação, quer dizer, a notificação não é real, nós tivemos ontem 600 mortes, hoje 615, 24 horas. Né? Então, é uma situação de que negação a uma altura dessa, né, e responsabilidade é um negócio. Rafael? Sim. Eu queria dizer aqui também, o pessoal aqui estão bebendo muito, né? As pessoas estão comprando muita bebida alcoólicas, e estão tomando em casa, bebendo muita bebida. Inclusive, teve até um homicídio aqui de um casal por conta de bebidas. É muito triste isso, né? Isso Outro está efeito gerando. do medo, né? A fuga na bebida, a fuga nas drogas, a fuga, né? Enfim. E sem falar que a gente vê agora a nova moda, que é as lives, né, dos cantores, e induz ao telespectador que está vendo o show a beber. Porque você vê lá, quando abre lá o cantor lá cantando, está lá a mesa cheia de bebida e muita propaganda da empresa, né, de bebida. Até passou aqui na televisão sobre isso no entrevista do supermercado, falando que o aumento de consumo de bebidas, a pessoa comprando. Pois é, o medo leva a isso, né? A pessoa tá com alguma dificuldade de passar pela situação e aí vai pra bebida, vai pra droga, vai pra alguma coisa e acontece isso. Os índices de violência doméstica aumentaram consideravelmente também nesses dias. A gente não tem só o vírus, a gente tem o vírus, a gente tem a gestão, a gente tem essas atitudes de negação, a gente tem um aumento da violência dentro de casa, tem um aumento da violência fora de casa, tem um aumento do uso de substâncias para tentar fugir. E também tem a questão psicológica, né? Porque o isolamento social tem um impacto profundo na psique de uma pessoa. Pode gerar, tipo, deixar a pessoa deprimida, pode diminuir ou mudar a quantidade de neurotransmissores, fazer um desbalanço químico gigante na pessoa. Então é uma situação onde tem vários problemas todos juntos, um em cima do outro, e um agravando o outro, um dificultando o outro. Assim, a próxima pergunta eu vou
pular algumas que a gente já tratou aqui, e aí vou deixar só mais duas para a gente terminar. A próxima é o seguinte, tá bom, a gente viu muitas coisas ruins, a gente falou de muitos problemas, mas nesses dias, o que é que vocês ouviram que deu um pouco de esperança para vocês? Quais foram as notícias boas? Teve alguma notícia boa que vocês quiserem, que vocês ouviram e gostariam de compartilhar? Eu gostaria de falar a respeito de algumas atitudes que têm sido tomadas por grupos, por pessoas. Por exemplo, os irmãos de Petrolina não estão aqui porque estão numa reunião justamente do Mão Solidária, né? Uma atitude que tem juntado pessoas no voluntarialismo, como voluntárias, né? Para fazer hoje em torno de mais de 400 quintinhas para mais de 400 pessoas diariamente, né? Então, e atitudes como essas têm se espalhado pelo país, né? E isso dá esperança de que as pessoas terão outras atitudes, terão uma outra postura e vão se preocupar mais com o semelhante, enfim. Uma atitude como essa e iniciativas como da nossa própria igreja, que está criando um canal. A partir da próxima semana a gente vai ter um gabinete pastoral, vai ter um gabinete de atendimento de saúde, né? Então são atitudes solidárias que a gente vê se espalhando, apesar de tudo que a gente está passando, e isso traz sempre muita esperança, né? Está renascendo, graças a Deus, muita coisa, né? Muita coisa assim, esperançosa. Diálogo familiar, apesar dos conflitos, né? Mas está tendo esse diálogo. As pessoas estão ficando em casa, as pessoas estão se olhando, as pessoas estão se questionando, né? Estão vendo a importância da família, do lar, da vida, a partir, né? A partir daí, a partir de um mal que assola a humanidade, mas também a partir desse mal está surgindo esperança nos lares, na vida das pessoas, na vida da comunidade, no agregamento de muitas coisas, de respeito à família, né, de respeito, como já foi falado, solidariedade, respeito ao outro, compromisso, união, resistência, né? E coisas novas, coisas novas partilhadas entre nós. Esse encontro da gente, né? Esse estudo que a gente está fazendo, essas celebrações, isso é sinais do reino de Deus também, muito forte no meio da gente. São maravilhas, né? É a esperança sendo nascida dentro das pedras, dentro dos espinhos, dentro das dores está surgindo vida. E a vida é isso que a gente estamos fazendo, né? Não se deixando morrer de medo, mas renascendo do medo, trazendo sonhos e esperança para todos. Eu vejo assim. Eu vejo pequenos sinais, mas são valiosos nesse momento de dor, nesse momento de medo, nesse momento de angústia e de incerteza. E esperança também de uma vacina. Eu tenho esperança que vamos ter uma vacina. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vamos ter uma vacina. Né? Porque vai acontecer, né? Eu acredito que vai. Logo, logo vamos ter uma saída, né? E vamos sair com a mente melhor, com o coração mais generoso e com mais compromisso com a partilha e com a vida. Eu penso que isso vai acontecer logo. Luana? É muito importante perceber, obrigada, Rafa. É importante perceber como o mundo, a natureza, está
está se comportando a partir desse afastamento social. O ar está mais limpo, pássaros estão saindo, a natureza está voltando para o lugar que era dela de direito. Então, os cangurus estão na rua, tem golfinhos nadando pelos canais de Veneza, que eram movimentados por turistas e turistas, e tinha uma perspectiva que a cidade ia afundar em alguns anos, porque é uma cidade que vive praticamente palafitas, né? Então, a gente percebe que a gente precisa se afastar, às vezes, para redefinir situações de consumo. A gente estava gastando coisa com extremamente... a gente estava gastando muito recurso da terra com coisas extremamente desnecessárias. Estávamos comprando celulares em cima de celulares e computadores em cima de computadores e coisas em cima de coisas, roupas em cima de roupas, mas isso tudo se perde a partir do momento de que temos tantas roupas novas em nossos armários e estamos usando as roupas de casa, de ficar em casa, os pijamas. Temos tantas joias que estão guardadas e que hoje não faz sentido nenhum ter aquele carrão do ano cheio de acessórios, sendo que não se tem mais como sair. Então, isso tudo se redefine. A gente senta e é obrigado, não porque a gente quer, porque a gente passou anos e anos e anos e anos ignorando essas coisas. Então, a gente senta somos obrigados a pensar o que estamos fazendo, o que estamos fazendo de nossas vidas, o que estamos fazendo da natureza, como estamos lidando com a questão dos nossos familiares, como estamos lidando com as questões solidárias. Então, sair da zona de conforto é muito doloroso. Isso dói de uma forma que a gente sente muito intensamente, por isso a gente fica mais recluso, a gente não quer conversar. E isso é uma saída da nossa zona de conforto, da nossa zona de consumo. Somos muito, muito consumistas. E agora, creio eu, que quando sairmos disso, sairemos diferentes. Sairemos pensando mais no coletivo, até porque o vírus tem isso, né, do coletivo. Se todos não se cuidarem, ele ainda vai continuar ali. Então, quando sairmos disso, fica a esperança de fato, que tenhamos aprendido não só a cuidar do ser humano, a cuidar do outro, mas a cuidar do ambiente que vivemos. A irmã Luana falou uma coisa bem interessante, né? Porque eu tenho de cuidar do outro, para que o outro cuide de mim, né? Se eu não penso no outro, vai ser mal para mim. Eu vejo também assim, eu vejo a mudança acontecendo. Eu vejo essa mudança acontecendo. E vamos sair com mais sabedoria, vamos sair, né, com mais inteligência, com mais cuidado com o outro. Eu vejo assim, meu Deus, que sirva de lição, né? Sirva de lição para uma nova reciclagem nas nossas vidas, na vida da humanidade. Porque tem que saber, para eu estar bem, o outro tem de estar bem. Né? Eu vou depender do outro e o outro vai depender de mim. Isso é muito profundo, isso é muito sério, né? Porque o individualismo estava muito grande. Não estou defendendo o vírus, não, pelo contrário, né? Mas, e nem estou com aquela ideia daqueles irmãos lá,
que gosta de calamidade, que gosta de doença, né? Aqueles irmãos fundamentalistas, né? Mas do sofrimento se tira lições para a vida, né? E eu acho que as lições que vamos tirar é essa, viver uma humanidade nova, né? Com sonhos novos, as realizações novas, um mundo melhor. Acredito que essa é a lição, né? E vamos ter. De fato, parece que as coisas convergem para realmente passar essa lição e mostrar as coisas que estavam sendo negligenciadas já há bastante tempo. É, como última coisa da nossa discussão, o ponto é o seguinte: considerando tudo isso, tudo o que aconteceu, está acontecendo, todas essas coisas que estão sendo discutidas aqui, como é que a gente pode levar esperança para as pessoas? Como é que a gente pode exercer esse papel de fazer o que Paulo fez pelos cristãos primitivos? Como é que a gente pode levar essa esperança e essa certeza do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor de Cristo conosco? Eu acho que algumas atitudes que são muito importantes nesse momento, né? Eu tenho muito cuidado de entrar em contato com as pessoas e procurar saber como elas estão, né? Aqui a gente está vendo que nem todo mundo consegue participar do nosso, né? A comunidade, a gente sabe que tem mais gente, mas que não está conseguindo entrar, por causa do problema tecnológico, enfim. A gente precisa manter esses contatos. Manter o contato até com aquelas figuras que se opuseram, discordaram e tudo mais de alguma coisa, em função de coisa política e tudo mais, mas que estão com pessoas que a gente conhece, como amigos, como parentes, passando pelos mesmos medos, pelas ansiedades, pelos perigos, né? E nesse momento de fragilidade a gente precisa ter essa misericórdia acima de tudo, desse contato e nesse contato, como disse o Ivaldo, que a senhorinha disse, né, só de saber que alguém perguntou já é importante, né? O que eu posso fazer, né? Enfim, são atitudes importantes nesse momento. Eu tenho entrado em contato com as pessoas, procurado conversar, hoje eu estava preocupado com uma coisa: a gente não pode entrar num ativismo também, porque a gente vive num ativismo quando estava sem isolamento, se a gente ficar a cara na tela o tempo todo, indo de uma coisa para outra, a gente termina tendo dificuldades. Então, criar algumas coisas novas, como a gente tem esse espaço aqui na quarta e aos domingos, como a gente tem um espaço na Ordem Franciscana todas as manhãs, que tem sido muito bom, né? Acho que a gente tem ajudado muito algumas pessoas a partir dali. Isso é forma de levar esperança. O programa da rádio tem levado esperança, tem alcançado algumas pessoas, tem sido companhia da tarde, pelo menos 1 hora da tarde com algumas pessoas. Isso é muito interessante. Isso é levar esperança, né? Divulgar um pouco desse jeito de ser da Igreja Anglicana, com a musicalidade do Chico Israel, uma tentativa que eu tenho feito de colocar muitas músicas do Chico Israel, que estava um pouco esquecido na igreja, quando de repente apareceu aquela situação do fígado e terminou partindo, né? Terminou morrendo, falecendo em novembro do ano passado, e agora a gente tem tentado trazer de volta a musicalidade, a forma de esperança que ele tinha sempre muito forte, muito viva, mesmo diante do diagnóstico. Ele era uma pessoa de fé, não tinha medo, né? Enfrentou as situações de maneira muito, muito viva, muito firme, muito forte. As pessoas que foram ao sepultamento dele se sentiram consoladas e confortadas com a musicalidade, com a esperança que se via a partir das letras dele. Eu estava lá com ele no sepultamento dele, com o pastor Batista aí de Campina Grande, me fugiu o nome dele agora. Lennon. Né? E a gente ficou impressionado porque na hora que foram retirar o corpo da cremação,
a menina que estava lá trabalhando deu um testemunho de como, acho que Márcio estava, se lembra disso, né? De como ela ficou impressionada, de como aquela pessoa suscitou coisas boas nas pessoas que estavam ali, a partir das musicalidades e tudo isso. Então, é interessante que essa forma, essa força do cristão, daquele que tem esperança em Jesus e que tem fé em Deus, ele transmite esperança mesmo diante de situações bem complicadas, bem difíceis, né? E é muito forte isso. A gente que é reverendo há algum tempo, pastor há algum tempo, percebe como as pessoas, às vezes, mesmo nas situações mais extremas, produzem esse sentimento de esperança nas pessoas. Então, acho que faz parte do ser cristão transmitir esperança. Acho que é uma parte de nós, né? É uma missão. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que o reverendo Claudio já disse tudo, né? Acho que a gente é portadores da esperança, né? Essa esperança que ela é saída da cinza, do sofrimento, mas ela é esperança, né? Não é esperança vaga, vazia, mas ela é preenchida do amor de Deus, da nossa fé, da nossa confiança, da nossa certeza de que vamos vencer. Porque o cristão não é um ser derrotado, derrotista, pessimista. O cristão é um ser radicalmente vencedor, né? Porque ele está acima do grande vencedor de todas as dores, que é o nosso Deus, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, essa é a razão da gente ser essa fortaleza, né? Da confiança em Jesus Cristo diante das mazelas. Nós não vamos passar pano e dizer que nada acontece. Não, somos cristãos que estamos vendo a realidade, estamos discutindo a realidade, estamos sendo críticos diante da situação, mas também somos portadores da esperança. Está em mim, está em vocês, está em cada um de nós. Mesmo gemendo e chorando, a gente sai da nossa alma, da nossa vida, a esperança para tranquilizar os outros e tranquilizar a gente. Na nossa casa, na nossa família, no meio dos amigos, aonde a gente estiver. A esperança, a certeza de que vamos vencer. Porque vencemos até a morte. Esse é o sinal, o papel e a missão do cristão. Verdade. Bom, mais alguém deseja se pronunciar? Ok. Sendo assim, aí eu vou passar agora para a parte de intercessão. Ou seja, se alguém quiser fazer um pedido de oração para alguma pessoa, agradecer alguma coisa, esse é o momento. Eu quero agradecer a Deus por esse grupo, quero agradecer pelos irmãos desse grupo, quero agradecer aqui por nossa comunidade, que diante dos problemas sociais daqui ela enfrenta, né? Ela questiona e ajuda a melhorar a cidade. Como já falei, o isolamento social, as barreiras sociais, que partir do questionamento de interação da gente, de provocação da gente, porque o cristão é um provocador nato, né? A gente provocou e mostrou que se não fizesse isso ia ter um suicídio coletivo, ia ter o povo ia se matar, né? Mas graças a Deus, e a gente coloca isso em agradecimento a Deus, porque estamos vendo sinais de que está melhorando. E a gente quer pedir também pela saúde das pessoas, das famílias, de cada um de nós, do nosso grupo,
né, dessa cidade, de nossa região, né? Pedir ao Senhor Deus que nos livre desse vírus e que nos oriente, nos dê sabedoria para que tudo volte à normalidade. Amém. Agradecer a Deus, eu soube de um padrinho meu de casamento que estava internado com a Covid, mas graças a Deus já está em casa, né? Recuperado. Ele e a esposa tiveram a situação mais grave da doença. Ficaram internados em hospitais separados, diferentes, uma distância grande. Né? Quem conhece aqui as regiões, quase de Caruaru a Recife. Um estava num hospital, outro estava no outro. Mas agora ambos estão em casa recuperados, o Valmor e a esposa. E pedir a Deus pelo primo de Lília, o Sérgio Augusto. Ele está apresentando melhoras, mas não voltou ao estado de consciência. E aí está preocupando os médicos. Né? Ele ainda não retornou de uma espécie de coma que ele estava. Pedir a Deus também pelo Lucas, meu sobrinho, que eu soube hoje que está com Covid. Estava lá na fila hoje numa unidade de saúde para fazer uma radiografia, só para confirmação. Mas muitas pessoas, ele estava trabalhando, é engenheiro de alimento, estava trabalhando numa empresa que não pôde parar, a história toda, e aí muitas pessoas da empresa adoeceram. E aí a pessoa que trabalhava mais diretamente com ele estava doente, então acredita-se que seja a Covid. Né? Então, pelo Lucas e pelo Sérgio Augusto. Eu quero pedir também orações para o nosso irmão Aldair, que hoje ele perdeu a sua prima pelo Covid. E, segundo ele me falou, que tem mais 2 primos, 2 familiares que estão com enfermidade. Oremos para a sua família, que Deus conforte o coração deles e que dê força para vencerem mais uma batalha. Mais alguém gostaria de fazer um pedido ou agradecimento? Bom, sendo assim, vamos passar para a oração final. Márcio, tu poderia fazer a oração final para a gente? Aparecem umas coisas. Eu? Sim, poderia? Sim, posso. Alguém mais vai pedir orações? Alguém mais vai pedir? Acho que não. Então, oremos. Pai Celestial, Pai Santo, entramos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, por este momento de convívio, de aprendizado, Senhor. Estamos unidos e reunidos em Teu nome. Senhor, no Teu altar, cada pedido que foi realizado, Pai. Conforta, Senhor, os corações enlutados, Pai. Dai ânimo e esperança. Também, Senhor, te agradecemos por cada conquista que foi realizada, pessoas, entes queridos que conseguiram superar esta enfermidade. Te pedimos, Senhor, que Tua mão santa permaneça conosco, Pai Celestial, e te rendemos graças por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, que Ele reina contigo por toda a eternidade. Amém. 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 Então, com isso a gente conclui esse nosso momento de hoje. Pelo menos eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Foi bastante iluminador. Espero que a gente tenha mais vezes. Hoje a gente conseguiu finalmente gravar o nosso encontro, então a gente vai, eu acredito, disponibilizar, acho que no próprio canal, né, Cláudio? E aí passar para as pessoas que não puderam vir, as pessoas que não puderam assistir completamente. Então nós nos encontramos quarta-feira novamente. Rafael, Oi. Pois, quero dizer, rapaz, muito bom, viu, a dinâmica do encontro. Foi maravilhoso, porque foi um estudo. Pode até ser cansativo, mas para mim não foi. Foi interessante, foi algo novo, a gente pensou mesmo, a gente foi assim, foi profundo. Eu digo a você, com sinceridade, foi
de grande valia, porque a gente discutiu o mal, né? A gente discutiu o mal, mas também buscamos a esperança, buscamos as saídas. Foi, de fato, valioso esse momento. Foi um debate celebrativo, foi um debate orativo, né? Onde a gente pôde orar em cima dos problemas e dentro da realidade. Não foi um estudo seco, não foi aquele estudo chato, foi um estudo assim gostoso, valioso e, acima de tudo, divino. Por isso eu achei maravilhoso. É minha avaliação e valeu, Bom, valeu mesmo. Cláudio, é contigo agora. Então, a gente tem encontro domingo, né? 18 horas, com a oração da tarde, Dia das Mães. E a gente vai estar orando especialmente pelas mães, fazendo uma litania especial pelas mães. Enfim, as mães aí das nossas comunidades, nós vamos estar pedindo por elas. E eu gostaria só de fazer essa oração final aqui que ficou aqui proposta, né? Para encerrar mesmo e dizer uma boa noite para todo mundo. Guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos nesse momento de grande angústia. Ajudai-nos a atender seu chamado para não termos medo. Que possamos conhecer verdadeiramente vossa presença e vossa promessa. E que nada pode nos separar do vosso amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa é a grande mensagem do texto de Romanos, né, que nós estudamos hoje. Esse texto, nada pode nos separar desse amor de Deus, que cuida de nós e nos ajuda nas batalhas, nos sofrimentos, nas angústias, nas perdas, né, nas vitórias também, que às vezes precisamos de ajuda nas vitórias para não perder a cabeça, não perder o juízo, né? Em todo canto, em todo momento nós precisamos da fé e desse amor de Deus que nos acompanha, que precisa ser lembrado e reconhecido por nós. Então, um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Volta até amanhã, né, na oração da manhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.